Parou ou não parou? Milhares de pessoas foram para a rua. Eu não vi isso. Você foi para a rua? Como é que você chegou aqui então? Pois é, gente. Hoje o título da mensagem é: Você não aguenta mais o McDonald's? Experimente o sábado. Quem que não pode gostar do McDonald's? O McDonald's, o restaurante que desde pequenininho você cria aquela vontade de comer a batata frita. O meu filho, de 1 ano e meio, ele conhece o símbolo do McDonald's e fica todo empolgado quando vê aquele M. Já imaginou o poder do marketing disso? A criança já cresce com aquela alegria, que o McDonald's é um lugar feliz. Como é que chama a refeição? McLanche Feliz. Quanto que está um McLanche Feliz no Brasil? Não, pô, R$18? Não pode. Quem aqui tem filho e sabe quanto que é? Quanto que é um McLanche Feliz? Quanto? R$15. Mais atualizada, é isso aí. Gente, você come aquele sanduíche de minhoca, mas você paga 15, 18, o quê? Aquele com bichinho. Que na verdade não é um bichinho, às vezes é bichinho, né? Um brinquedinho, feito na China, como 98% da tua casa. Então, você gasta aquilo ali. Na Inglaterra, está 2 libras e 49. Isso significa R$7,50 a R$8. Na Inglaterra. No Brasil, o McDonald's ainda tem aquela ideia de ser meio chique, né? Ou não? Já passou essa fase? Eu morava em Florianópolis quando o primeiro McDonald's abriu. Na beira-mar. Você andava e, de repente, o cenário mudava com o mar à sua esquerda e o M à sua direita. E toda criança dizia para o seu pai: mamãe, papai, vamos no McDonald's? E a mamãe e o papai diziam: espere, meu filho, eu ainda estou economizando para podermos ir. E agora já todo mundo, você tem McDonald's em todos os lugares, já está mais acessível, né? O engraçado é que a Inglaterra consegue vender o McLanche Feliz por R$8, sendo que o Brasil vende por 18. Da onde você acha que vem o frango do Nuggets? E a soja para fazer o trigo que faz o... Você está entendendo o problema? Mas ok. Fazer o quê? Você mora aqui mesmo? O McDonald's, ele não é só um brand, ele representa uma revolução na vida do mundo ocidental, que teve um impacto gigantesco em todos os lugares. E a vida McDonald's, a cultura que o McDonald's deixou para a sociedade, é uma cultura que vai completamente contra a Bíblia. Em todos os sentidos, contra a criação de Deus. E você está pensando, esse pastor está louco, né? O que o McDonald's tem com a Bíblia? Lá vem ele falar de comida. Tem que ser saudável, não pode comer carne. Gente, olha para mim, não é esse o assunto. Um dia eu ainda vou poder pregar sobre saúde, mas primeiro eu tenho que começar a viver o negócio, é ou não é? Mas não estou vivendo bem ainda, então vamos esperar. Bom, só que é muito mais sério do que o tipo de comida que você come. E essa jornada de hoje à noite, nós vamos explorar o que isso significa. Vamos lá? Eu e você, vamos sentar aqui do lado. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Pegue o seu device, se o seu iPhone ainda tem bateria no final do dia. Dá uma olhadinha. Eu estou colecionando essas Bíblias, eu trago uma por noite. Elas saem da salinha lá em cima. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse é o último livro da Bíblia.
Se você chegar e ver mapa, foi longe demais. Volta. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Antes de orarmos, fecha aí os seus olhos, vamos convidar o autor para estar conosco, nos ajudando a entender essa passagem. Querido Deus, Pai que estás nos céus, obrigado pela mensagem do Apocalipse e a revelação do Teu Filho. Pai querido, se tem alguém aqui que nunca viu essa passagem antes e nem acredita nesse livro, Senhor, conversa com essa pessoa também, bate um papo com ela enquanto estamos explorando esse assunto dessa noite e que possamos todos ver uma nova visão de quem nós somos criados por Ti. É claro que pedimos isso no nome do Criador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Seguiu-se um outro anjo, o terceiro. Não, voltando para o versículo 6, depois a gente chega no 3. 1, 2, 3. O primeiro. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Que passagem é essa, gente? Nós começamos com a seguinte premissa: o anjo, que é o mensageiro, que deveríamos sermos nós, vem com o evangelho eterno. O que a palavra evangelho significa? Do grego euangelium. O que significa? Boas novas. O primeiro uso dessa palavra era quando César, o imperador romano do primeiro século, ganhava uma nova batalha numa nova região e ele enviava então um mensageiro que saía voando de volta para Roma com as boas novas de que César havia entrado num novo território. E César acreditava que ele estaria trazendo a paz para o mundo. Ele acreditava que ele estaria trazendo prosperidade para o mundo. Que ele trazia uma vida nova, uma vida de recursos para o mundo. E César, quando conseguia entrar, o imperador, num novo território, mandava um mensageiro com um evangelion, com as boas novas. E os primeiros discípulos entenderam que César não é o Senhor, mas Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que Jesus Cristo atravessa as barreiras culturais e entra num novo território, esse anjo voa com as boas novas do Evangelho. As boas notícias do Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de que o Senhor Jesus é o Rei do Universo. Não que só vai ser um dia, mas que Ele é o Rei do Universo. Entenda hoje que o Rei do Universo não é o príncipe das trevas. Se você já ouviu algum sermão dizendo que esse mundo está dominado pelo inimigo, está dominado por Satanás, se você tem medo do diabo, você deveria ter mesmo. Mas esse mundo não é dele. Esse mundo já está redimido e o Deus do universo, o Senhor deste mundo, é Jesus Cristo depois da ressurreição dele. Entendeu? Pois o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Quantos nomes? Todos os nomes. Só que nós transformamos o Evangelho, as boas novas, em más novas. Deixa eu convidar alguém aqui para ser voluntário. Alguém que não é religioso, alguém que não vai para igreja nenhuma. Tem alguém aqui que não vai para igreja nenhuma? No Natal não conta, eu estou falando toda semana. Tem alguém? Não tem ninguém? Então, no Brasil todo mundo é religioso, né? Não? Ok. Alguém que não vai para uma igreja regularmente? Todo mundo vai. Ok, então vamos imaginar. Vamos imaginar que alguém aqui que vai para a igreja não vai para a igreja. Então tem um voluntário, qualquer um, por favor. Quem? Eu não estou vendo nada, gente, então não adianta. Você tem que... Lá, vem para cá. Vem, bate palmas para ela que está vindo. Ótimo. Ou ele, é ele. É ele que está vindo. Pode vir, beleza, brother? Como é teu nome? João, fica aqui, João. Então, João, você é o cara que não vai para a igreja, não quer saber muito de Deus. Talvez ele é uma energia em qualquer outro lugar do planeta, mas não é muito, ok? Aí vem o crente, normalmente de gravata,
Não precisa. Não precisa. Aí vem o crente e fala para você assim, ó, eu tenho as boas novas para te dar. Você fala, pô, boas novas, que linguagem estranha pra caramba, né? Boas novas. Aí você fala, beleza, quais são as boas notícias? Fala, as boas notícias são, você é abominável para Deus, e se continuar assim, vai para o inferno. Mas se aceitar Jesus, você vai para o céu. Só que primeiro você tem que aprender o que você está fazendo de errado. Aí, como é teu nome mesmo? João. Aí o João responde, isso aí são as suas boas novas? Eu não quero nem saber das más, né? É ou não é assim? Vamos parar com isso? Vamos fazer um pacto hoje? Pelo menos essa comunidade não vai fazer isso nunca. Vamos ou não vamos? Então pode bater palma para isso. As boas novas está aqui. Que diz o seguinte, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quando você olha no mundo, qualquer noticiário, principalmente o do Datena, é só desgraça. Um dia, aquele que está no controle vai julgar tudo isso. Todo ato injusto vai ser julgado. Esse mundo não vai continuar assim, e aquele que coordena o universo vai transformar essa terra de novo. E nós vamos voltar a viver num lugar que é muito bom. Você gostaria de fazer parte disso? Você acha que isso são boas novas ou não são? Isso são boas novas. Obrigado, João. Uma salva de palmas para o João. Então vamos lá. A primeira parte diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória. Fazer o que com Deus? Temei a Deus e dai-lhe glória. É um negócio meio estranho, né? Como é que você vai temer a Deus? Como é que é essa história? Aí você tem o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. O que significa isso? Nos últimos anos, principalmente, o que nós fizemos? Nós, como é que chama? We domesticated. A gente domesticou. Nós domesticamos a Jesus Cristo. Então, ele é o leão da tribo de Judá. A gente transformou Jesus num gatinho. As nossas músicas, eu tenho um sermão que não é esse, mas eu digo o seguinte, Jesus Cristo não é o teu namorado. Porque nós cantamos, nós queremos, eu quero sentir a tua presença, me abraça Jesus, e Jesus é o meu amigo, e Jesus é o meu irmão, e isso tudo é verdade, mas se você reduz Jesus a isso, ele se torna um banana, que não faz nada por ninguém, que só está ali quando você está triste, e Jesus fica isso aqui assim, ó, uma pintura da Idade Média. Já viu as pinturas? Não? Não, era esse dedo aqui, a Trindade. Lembra de C.S. Lewis, que escreveu os Crônicos de Nárnia? Lembra quando aquele animalzinho estranho lá, as crianças estavam indo encontrar com Aslan, o Aslan, que é o leão, né? É um leão que representa Jesus Cristo. E as criancinhas estão no caminho. E elas ouviram falar que ele é um leão. E perguntam pro beaver, né? O castor. Pergunta pro castor lá. Castor, pois não. Mas o Aslan, ele é um leão? Ele é um leão grande, um leão. Mas ele não é perigoso? Você lembra da resposta? É claro que ele é perigoso, ele é um leão. Mas ele é bom. Entenda que Jesus Cristo, que Deus, ele é o Deus do universo, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que falou e tudo existiu, aquele que poderia falar e exterminar tudo que já existe hoje, o Todo-Poderoso mesmo, o teu Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa que ele imaginar. Esse é Deus, e Deus é muito perigoso. O leão da tribo de Judá
não é essa imagem da Idade Média que fica assim. Não. Se você perceber, e houve guerra no céu, e depois diz o quê? Miguel e seus anjos o quê? Pelejaram contra o dragão. Quem que começou a guerra no céu? Perceba que foi Miguel que pelejou contra o dragão. Deus não tem medo de começar a guerra por ti. Porque Deus é Deus todo-poderoso, leão, perigoso. Deus tem todo o poder, mas Ele é bom. Perceba que você tem que achar o seu lugar nessa hierarquia. Deus é Deus, você não é. Abaixo de Deus está você e abaixo de você está a natureza. Nunca se coloque no lugar de Deus e nunca eleve a natureza ao lugar de Deus. Cada coisa tem o seu lugar. Porque Deus é Deus e você não é. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Nessa mensagem dos últimos tempos está ali a criação. Pois foi Deus que criou este mundo, e Deus chamou este mundo de muito bom. E a última criatura que foi criada foi Eva, logo após Adão. E depois de tudo ter sido criado, Ele cria esses seres, e depois dele, Ele dá um presente que é o sábado. Aonde Adão e Eva vão toda semana celebrar os dons que Deus deu a eles. Todos os dons de ordenar a terra, de cantar, de pintar, de agricultura, toda a arte que existe está dada a esses seres. E depois dele, todos nós recebemos os nossos dons, os nossos talentos. Nós fomos feitos individualmente com as nossas capacidades e, muito importante, as nossas incapacidades. Eu não consigo cantar. Não estou brincando. Eu cantando é horrível. Isso começou logo cedo. Logo cedo. Sabe a escolinha das crianças? Que eles sempre têm o 13º sábado. Vamos cantar, crianças? Vamos cantar. Vamos fazer um coral? Vamos fazer um coral. Aí vinha a professorinha lá de música, aí a criança vinha e falava, então, faz isso aqui. Aí dava lá. Aí vai e faz. Eu, pá, lá. Eu nunca conseguia chegar nem perto da nota que ela estava dando, mas eu não sabia o que era aquilo. Aí tentava. Samuelzinho, espera aqui do lado, depois a gente continua, querido. Aí vinham as outras crianças, né? Depois de todo mundo ir embora, a professora, não vou desistir desse menino, ele é o único que não consegue cantar nem perto. Aí me ajudava. Meia hora depois, ela olhava para mim e falava, então, você gostaria de falar a mensagem para as crianças? E eu sempre acabava falando ou pregando, né? Cantar nunca aconteceu. E eu lutava com isso, eu quero cantar. E Deus insistindo, você não foi feito para cantar. Eu te fiz para outra coisa. Até quando você vai entender isso? E no seminário, né? Todo mundo cantando. O NASP é um negócio que só tem música para tudo quanto é lado. Eu me sentia deprimido com aquilo. Eu vou cantar? E eu lembro uma sexta-feira, enquanto eu ainda tentava achar quem eu sou em Jesus Cristo. Eu lembro de caminhar da portaria até o ensaio do coral, que eu ia para escutar o ensaio do coral. Chorando com Deus, dizendo, como é que pode, todo mundo canta? E eu não sei nem o que é esse negócio de tom, que eu não consegui entender isso ainda. E aí eu descobri um verso. Um verso lindo que está lá, no meio de Efésios. Como um troféu no meio desse livro. E eu gostaria de pedir que você abra em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios fica antes de Hebreus, depois de Corinto. Olha lá o que diz esse verso. Efésios capítulo 2, versículo 10.
Efésios 2, capítulo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras que Deus preparou antes para que a fizéssemos. Um verso simples, que começa dizendo o seguinte: vós sois obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Vós sois o quê? Fala para a pessoa que está do seu lado: eu sou uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Quando Deus sentou para escrever uma sinfonia em forma de ser humano, Ele fez você. As suas capacidades e as suas incapacidades foram feitas para que você fosse semelhante a Jesus Cristo. Os seus dons e as faltas de dons é o que te define em Jesus Cristo como uma obra-prima de Deus. Mas, pastor, eu sou feio. Comparado a quem? Pastor, eu sou feia. Comparado a quem? Talvez nós temos que parar de ler essas revistas destrutivas, que colocam modelos de como deveríamos ser, e começássemos talvez a contemplar mais a Jesus Cristo, para saber quem é o modelo de quem somos. Talvez a nossa visão de celebridades deve ser firmada claramente e firmemente em Jesus Cristo, para sabermos qual é o objetivo da nossa vida. Pois você já é uma obra-prima de Deus. Você que entrou aqui essa noite, que está ouvindo o som da minha voz aí, em casa, no computador, agora ou depois, você é uma obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para fazer as boas obras. Você é uma obra-prima de Deus. Eu posso repetir isso por 6 horas, sem tomar água. Você é uma obra-prima de Deus. Entenda isso, internalize isso dentro de você. Você é uma obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Quando Deus foi fazer alguém, Ele fez você a obra-prima de Deus. E você também, Bruno. A Vanessa a gente já sabia. Vocês são obra-prima de Deus e vocês conhecem bem arte, sabem exatamente o que é uma obra-prima. Vocês são obra-prima de Deus e vocês também aqui. Até o pessoal do fundo é uma obra-prima de Deus. Wesley, você que está no som, obra-prima de Deus. Pessoal da mídia, obra-prima de Deus. Internalize isso, vocês são a obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus, com dons e faltas de dons. Vocês são a obra-prima de Deus. E de repente, quando o mundo decidiu virar as costas para o Criador, e o iluminismo decidiu criar a sua própria arte. E logo depois, a Revolução Industrial Inglesa. Onde os homens deixaram de ser criados e passaram a ser máquinas. As obras-primas de Deus passaram a ser máquinas de produção. E na nossa época moderna, o maior exemplo disso, o ícone disso é o McDonald's. Se você está assistindo isso e você é gerente do McDonald's, não adianta pedir para mudar para o Burger King, porque é a mesma coisa. O problema não está no McDonald's, o problema está nessa indústria. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Não ajuda? Sobe aqui, brother. Senta aqui. Eu quero que você faça uma coisa para mim. Pode botar no colo aí. Não, comer não. Comer é quem vai pagar, você não come. No McDonald's, o indivíduo é pago quanto por hora no Brasil? É por mês, né? Não é por hora, é por hora. Tudo por mês. Quanto que recebe alguém que trabalha fazendo sanduíche no McDonald's?
Quanto que é o salário mínimo? 800. Vamos dizer que o McDonald's paga bem, paga 900. Ok? Vamos dizer que o cara que está ouvindo isso, o presidente do McDonald's no Brasil, do franchise, está ouvindo isso aqui, e ele decidiu aumentar o salário de todo mundo para 900. Ok? 900 reais. Trabalhando 20 dias por mês? Mais quantos? Uma folga por semana vai para quantos dias? 20, 24, 26 dias. Durante 8 horas por dia, não é isso? Ok. Então, a pessoa, você pode dizer que a vida da pessoa é o que vocês vão ver aqui. E a remuneração é muito limitada. Qual que é a remuneração? O que faz a pessoa? Ela pega o pão, ela passa a margarina no pão, no caso lá é uma maionese que eles fazem, e tem toda uma fórmula. A fórmula é a seguinte, para fazer o sanduíche. A vida do cara é fazer sanduíche 8 horas por dia, 26 dias por mês. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix e o pão com gergelim. Essa é a fórmula. Então a pessoa está lá de manhã, o que ela coloca? 2 hambúrgueres, alface, queijo. Próximo. O que essa pessoa faz? É isso. Ela faz só isso. A função dessa pessoa é ser uma máquina. Porque o lucro que ela dá fazendo isso é mais importante do que ela é. De quem ela é. Isso é uma versão moderna de escravidão. Aonde você pega a obra-prima de Deus e coloca para fazer um trabalho. Então veja bem. Veja bem. Cá entre nós, tu já seria mandado embora, viu? Tá. Tu já seria mandado embora? Porque tu tá lento demais, brother. Ele é país do que? Da perfeição. Já fez 4, parabéns. Não, tem um pão inteiro, pode continuar, brother. O McDonald's, ele percebeu que se ele servisse os clientes, fizesse sistemas de servir o cliente, a cada 14 segundos que ele consegue apressar o servir do cliente, a empresa cresce mundialmente 1%. Okay? A cada 14 segundos. Então, quanto maior a eficiência dos funcionários, quanto mais os funcionários fazem uma coisa só, várias vezes por dia, mais hambúrgueres consegue produzir. E o valor do funcionário está em quantos hambúrgueres ele consegue produzir. A obra-prima de Deus reduzida a passar creme e um pedaço de pão. Não. Agora nós vamos ver a outra opção. Aonde você acha um propósito em Deus, sabendo que você é obra-prima de Deus. Está vendo aquele negócio vermelho ali? Vai lá, por favor. Não vai comer nenhum. Depois de muitos anos e horas de disciplina, sabendo que ele é uma obra-prima de Deus, reconhecendo que o propósito da vida dele é usar esses dons para servir a Deus, depois de muitas horas de disciplina, Samuel Silva, que hoje, assim como os músicos, tem um propósito de vida, usando os seus dons para honrar aquele que o criou. Me dizem que você é muito bom, cara. Eu não sei, para mim, pianista... Eu não consigo nem ver o que é tom. Então,
Queridos, que trabalho você faz da tua vida? Você dedica as horas mais preciosas do seu dia para ser uma máquina para alguém ganhar dinheiro num capitalismo louco, desenfreado? Ou você entende que você é uma obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, para fazer as boas obras que Ele preparou para você fazer? Você é obra-prima, mas não para você mesmo, não para ser pendurado no museu, mas para ser usado pelo teu Criador, para fazer boas obras. Nós associamos boas obras com ajudar aqueles que têm fome e sede, isso é verdade. Mas no reino de Deus, todo contrato que é justo é parte do reino de Deus. Todos os números que acabam numa planilha sendo números corretos e certos e proporcionam felicidade, alegria e liberdade para outros, são números bons, é um ato de Deus, são boas obras. Quem aqui me diz o que você faz de profissão? Quem me diz aí, grita alguma profissão que você faz. Projetista. O que é isso? Design de interiores. Esse é um dos trabalhos mais espirituais que você pode imaginar, é design de interiores. Pois na nova terra, quem você acha que vai continuar desenvolvendo as casas e os interiores das casas? São pessoas que fazem isso hoje aqui, que desenvolvem os seus dons aqui. Como é o seu nome? Jéssica. Jéssica, Deus precisa que você desenvolva esse dom, Jéssica. Que você seja muito boa no que você faz, Jéssica. Eu viajo muito, queridos, e tem um aeroporto que eu adoro viajar, que é o aeroporto Terminal 5 do Heathrow, na Inglaterra. Se eu puder, eu só vou por ele. Você pode vir estressado do jeito que for. Quando você põe o pé no Heathrow, você olha aquela arquitetura interna e você já sente a paz. A arquitetura, o ambiente interno tem um poder gigantesco de determinar como você se sente. E aí, eu chego todo em paz, tranquilo, em Guarulhos. Um aeroporto que foi feito... Que ano foi feito Guarulhos? Na década de 80? 70, 80? Foi na ditadura militar? Foi feito durante a ditadura militar ou não foi? Porque se não foi, parece. É extremamente funcional. Você sai do avião... Você tem um corredor que vai, não existe nenhuma beleza, não existe nenhuma estética, é um negócio que tira a tua vida. Se você está em paz, até o ponto de você estar lá fora do aeroporto, você já está estressado. O teu trabalho é extremamente espiritual, você não precisa nem ter um ministério na igreja para ter um ministério para Deus. O que você faz todos os dias, como design de interiores, como projetista, você já está fazendo o trabalho de Deus. E se você está fazendo alguma coisa e você está indo dia a dia para o seu emprego e você percebe que você está sendo uma máquina, que você como obra-prima não está realizando o seu potencial em Cristo, para. Deixe de pecar todos os dias. O pecado é tudo aquilo que tira o teu potencial. Nós reduzimos o pecado para atos que você faz aqui e ali, não. Ato é você limitar o poder de Deus na tua vida, é você não entender que tu és a obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus. Mas pastor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair daquele emprego? Estuda. Se profissionalize. Jejue por isso. Se envolva nisso. Essa igreja tem profissionais de tudo quanto é área. Cole em alguém que você acha que tem dons para fazer aquilo. Peça um estágio. Mas não se limite nesta vida a um trabalho medíocre que vai te dar só um salário. Mas pastor, eu quero mesmo ir para o céu. Não importa que tipo de emprego eu tenha.
Sabe que mundo a gente vive? A gente vive num mundo assim, ó, que o pastor é mais importante que os outros. Que o meu ministério, ele sim é ministro, pastor. Pessoas vêm conversar comigo dizendo, pastor, eu vou para o escritório. Eu queria sair do escritório, eu queria ser pastor para poder ter um ministério. Então deixa eu ver se eu entendi. Você vai todos os dias para um escritório cheio de pessoas que estão solitárias, que estão depressivas, que precisam de amigos, que precisam de ajuda, e você quer sair desse ambiente para poder vir para a igreja, para dentro do saleiro, para poder ministrar. Entendi. Você é uma obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus. Eu quero fazer um convite, um apelo, um desafio para você agora. Eu vou pedir para o Bruno vir cantar uma música dele que diz que há um Criador. E se você sentir que Deus está te chamando para um propósito maior, ou de entender novamente o que é a sua vocação, ou talvez de você entender que você tem que sair da onde está e maximizar o teu potencial como obra-prima de Deus. Se você está disposta a fazer isso, enquanto o Bruno canta que existe um Criador, lembra que você é a criatura, a obra-prima. E faça comigo esse desafio de você se levantar e até o final deste ano, você tomar uma decisão nova na sua vida para viver como uma obra-prima de Deus. Mas isso não é apelinho emocional, gente. Isso aqui é um negócio sério. Tome essa decisão hoje. E ano que vem, me mande lá no Face, pastor, lembra daquele dia eu fiz esse compromisso? Hoje eu faço isso ou aquilo. Tenha coragem hoje. Quando vejo o céu, estrelas a brilhar, ouço o vento a soprar, a brisa da manhã, o calor do sol, não há como duvidar, não. Quando vejo o mar, o azul do mar, sinto a força de alguém maior. Contemplo o pôr do sol, a chuva refrescar, não há como duvidar, não. Há um Criador que me mantém com o seu poder, tudo fez, céu e mar criou, eu e você, eu escolho acreditar. Como demonstrar, explicar ou responder a razão de tudo existir? A natureza diz, aponta pra algo mais, não há como duvidar, não. Há um Criador que me mantém com o seu poder, tudo fez, céu e mar criou, eu e você, eu escolho crer que há um Criador
acreditar. Existe alguém? Uma pessoa, duas, que decisão, hein? 3, 4. Gente. Obra-prima de Deus. Daqui até o final do ano você vai ter vários sábados. Cada um deles é uma lembrança da decisão que você fez hoje. Deus vai te dar obras lindas para fazer toda semana, principalmente no sábado, para viver o teu dom. Ora comigo. Querido Deus, Leão da tribo de Judá, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Tu que és o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso Deus de Israel e das nossas vidas. Tu nos criaste, Senhor, como obra-prima Tua. Nós somos lindos, Pai. Tu nos criaste na Tua perfeição, nos fizeste a Tua imagem, Senhor. Não conseguimos compreender, entender essa Tua bondade, essa Tua misericórdia e esse Teu amor para conosco, mas aceitamos de braços abertos. Contempla agora o Teu povo, cada uma das Tuas obras-primas que se levantou hoje com o propósito de se achar em Ti, de entender o seu propósito de vida, de entender por que estão acordando todas as manhãs e por que respiram, de saber quando olham no espelho por que foram criadas. Senhor, dê a essas pessoas que se levantaram o privilégio de viver uma vida assim. E Pai querido, que a cada sábado possamos vir e celebrar que somos obras-primas Tuas. Senhor, não deixe nenhum sábado passar sem essa lembrança clara de que fomos criados e redimidos e aceitos por Ti como Teus filhos. Obrigado, Jesus. Aqueles que estão em casa, Pai querido, abençoe-os também. Os que estão assistindo isso depois, Pai querido, dê a eles um propósito de vida. E se eles ainda não acreditam em Ti, que eles possam descobrir quem Tu és. É claro que não Te pedimos nada porque merecemos, né, Pai? Por isso estamos nos achegando a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.